Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, seja muito bem-vindo a este canal. Bom, no vídeo de hoje vamos abordar um assunto muito interessante. Vamos ver algumas passagens no livro de Apocalipse, mostrando que o capítulo 21, ele faz com que o futurismo caia em contradição, ele faz com que a religião, aqueles que ensinam que o livro de Apocalipse é para o futuro, acaba caindo em contradição e eles têm que negar muitas coisas, como vamos ver agora. Olha só, vamos lá para Apocalipse capítulo 21, dos versos 1 ao 3, que diz assim: Vi novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Bom, eles dizem que essa passagem ainda vai acontecer. Como o livro de Apocalipse é uma profecia, então ainda vai acontecer. Mas olha que interessante, antes de continuarmos aqui, quando se fala novo céu e uma nova terra, dá a impressão que esse mar é um mar físico também, assim como o céu e a terra seriam físicos. Mas esse mar não é um mar físico que temos nas praias. Como se voltarmos no capítulo 20, veremos que tipo de mar é, que diz assim, Apocalipse 20:13, deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, esse mar é referente ao mar de mortos. Como assim é o mar de mortos? Se formos para Mateus capítulo 8, versículos 21 e 22, olha o que diz. E outro discípulo lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar o meu pai. Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me, deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Então, voltando lá, Apocalipse 21:3, esse mar então é referente ao mar de mortos, porque as pessoas que não são espirituais, que não compreendem o reino espiritual e não possuem o espírito, elas são consideradas mortas, assim como eles eram aqueles que não tinham Deus antes da cruz, aquelas pessoas que ainda não tinham o espírito eram consideradas pessoas mortas mesmo estando vivas. Então, quando recebe o espírito, então essas pessoas é consideradas como pessoas vivas, ela então é vivificada. Mas olha que interessante, vamos continuar aqui. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Bom, vamos parar aqui rapidinho, se o livro de Apocalipse é uma profecia que ainda vai acontecer, então é necessário que o futurismo ele negue o livro de Hebreus, que diz assim, Hebreus 12, 22 ao 24. Mas tendes chegado ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos, arroladas nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Isso aqui vai sendo importante para a gente entender, principalmente o porquê que o livro de Apocalipse não é uma profecia para o futuro, é um relato de um acontecimento que já aconteceu. O livro de Apocalipse, ele é um resumo do Velho Testamento e do Novo Testamento, com pequeninas coisas que ainda iriam acontecer naquele momento, depois daquele momento em que João tem a revelação. Então, olha só, o livro de Apocalipse é um resumo do Velho e do Novo Testamento. Olha só, o juiz de todos, e aos espíritos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisa superior ao que fala o próprio Abel. Vamos voltar lá agora. Continuando aqui. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Peraí, como assim? Os homens serão tabernáculos de Deus e Deus mesmo estará com ele. Então, se é um novo céu, se é uma nova terra, se o mar já não existe, se Deus ele habitará com os homens, se o tabernáculo dele estará com os homens e ele habitará com eles,
como o livro de Apocalipse pode ser uma profecia. Então, os religiosos, aqueles que ensinam que o livro de Apocalipse é para o futuro, eles acabam caindo numa contradição e eles acabam caindo num grave erro ao expor essas farsas de que o livro é para o futuro, o livro de Apocalipse é para o futuro. Eles são obrigados, por ensinar que o livro de Apocalipse é uma profecia para o futuro e que ainda vai acontecer, eles são obrigados a aceitar que o tabernáculo de Deus não está na terra, o homem não é a habitação do Espírito Santo e Deus, ele não está com os homens aqui na terra. Eles são obrigados a aceitar isso porque eles jogaram o livro de Apocalipse para o futuro. Mas olha só, vamos entender isso agora. Então vamos lá, para Ezequiel capítulo 37, versículos do 24 ao 27. Olha que interessante. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Quando ele fala o meu servo Davi, ele não está falando do próprio Davi, mas sim Jesus, que veio da tribo de Judá, descendência de Davi. Então, só que aqui Ezequiel, ele não fazia ideia ainda que seria Jesus. Hoje nós sabemos que é Jesus. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, que no caso é Jesus, será o seu príncipe eternamente. Farei com eles aliança de paz, que é a nova aliança no sangue de Cristo. Será aliança perpétua, estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário, olha que interessante essa passagem aqui agora, essa partezinha, e porei o meu santuário no meio deles, para sempre, o meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então olha só, se o livro de Apocalipse vai ainda acontecer, que é uma profecia para o futuro e ainda não aconteceu, então Deus não está com o povo não é um povo de Deus ainda, porque isso ainda vai acontecer se o livro de Apocalipse é para o futuro. Então eles caem num gravíssimo erro. Mas calma, olha só, vamos entender ainda, vamos lá para João 14, versículos 22 e 23. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E olha o que Jesus fala aqui: e viremos. Jesus estava se incluindo ali, Deus e Jesus, olha só. E viremos para ele e faremos nele morada. Então o homem se tornaria o tabernáculo do Espírito Santo, onde o próprio Pai, onde Deus, onde Jesus, que é o Espírito Santo, faria morada no homem, e o homem então seria guiado pelo Espírito Santo, se tornando um com Deus, e ele seria filho de Deus, então ele seria o povo de Deus. Só que segundo o livro de Apocalipse, que a religião que antes foi tratada como o anticristo, que ensina tudo ao contrário de Jesus, eles jogam o livro de Apocalipse para o futuro. Então, o tabernáculo de Deus com os homens ainda não existe o Espírito Santo para eles, eles têm que aceitar que não existe o Espírito Santo por jogar o livro de Apocalipse para o futuro, principalmente o capítulo 21. Se isso não aconteceu, Deus não habita com os homens ainda. Olha a grande enrascada que os religiosos eles entraram ao jogar o livro de Apocalipse para o futuro. Mas não é só isso. Olha que interessante ainda, em João 16, versículos do 7 e 8. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então olha só, para o Espírito Santo vir, Jesus ele teria que ir. Se Jesus não fosse, o Espírito Santo não viria, ele não mandaria o Espírito Santo. Então,
aqueles que jogam o livro de Apocalipse para o futuro também têm a obrigação de aceitar que Jesus ainda não foi para o Pai. Ele está zanzando aí pelo mundo e tem 2000 anos de idade. Ele tem 2000 anos. Jesus está por aí com 2000 anos, zanzando pelo mundo e ainda não foi para o Pai, para que ele envie o Espírito Santo e assim o homem se torne o tabernáculo de Deus e Deus habite com um homem. Então isso ainda não aconteceu, se o livro de Apocalipse é uma profecia para o futuro e ainda vai acontecer. E eles ensinam que eles são batizados com o Espírito Santo e falam em línguas, têm o dom de falar em línguas. Uma tremenda heresia se o livro de Apocalipse é para o futuro, porque isso ainda não aconteceu. Então é uma farsa dizer que eles são batizados com o Espírito Santo se o livro de Apocalipse é para o futuro. E dizer que ainda vai acontecer, é uma profecia para o futuro e não aconteceu. Se não aconteceu, não existe o Espírito Santo ainda. O homem ainda não é tabernáculo de Deus. O homem não é uma habitação do Espírito Santo. Mas como assim? Olha que passagem interessantíssima agora que os próprios religiosos usam para falar que é sobre a vinda de Jesus. Ou melhor dizendo, eles associam essa passagem com a vinda do Filho do Homem. Olha só, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 10 e 11, que diz assim: Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Então os religiosos, eles pegam essa passagem e falam que é sobre a volta de Jesus. Quando Jesus vai vir, ele vai voltar em carne da mesma forma que subiu. Só que essa passagem não está se referindo à vinda do Senhor, quando ele fala que vem como filho do homem. Mas como eu sei? Porque essa passagem tem essa mesma passagem em um outro livro, que antes de nós vermos agora essa outra passagem, nós vamos ver aqui um detalhe muito interessante. Os 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram, olha o que eles disseram: varões galileus. Esse é um detalhe muito importante para a gente ter uma ideia. Vamos ver quem são esses varões galileus, olha só. Indo um pouquinho para frente, em Atos capítulo 2, versículos do 4 ao 7, diz assim: Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, sendo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um vos ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, olha o que eles vão dizer agora. Vede, não são, porventura, galileus todos estes que aí estão falando? Então olha só quem eram esses varões galileus. Então é referente a isso, a descida do Espírito Santo. Mas como eu sei que é a respeito da descida do Espírito Santo que aqueles 2 varões vestidos de branco estavam se referindo da volta de Jesus, que Jesus viria? Como eu sei que é sobre a vinda do Espírito Santo? Porque é como eu falei, existe outra passagem exatamente como aquela, falando justamente daquela passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11. E vamos ver ela agora, olha só onde ela se encontra. Em Lucas, capítulo 24, versículos do 46 ao 52. Essa passagem eu gostaria muito que vocês agora prestassem muita atenção. Se possível, com a Bíblia aí aberta, vocês leiam e meditem nesta passagem, que é muito importante. Olha o que ela diz. Eles disse, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Olha só que interessante vai ficar agora, ó.
Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. E olha o que Jesus vai falar aqui agora, olha só. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então é sobre isso que ele estava falando. Olha só, olha, mas prestem atenção. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Olha só então, para ver que realmente é aquela mesma passagem de Atos 11. Olha só, sendo elevado para o céu, então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Então, os discípulos de Jesus eram os varões galileus, para aqueles dois varões de branco se referiam, porque estão olhando, esse mesmo Jesus que viste subir, vai voltar. Então ele estava falando sobre a descida do Espírito Santo, que o próprio Jesus aqui falou, para eles aguardarem na cidade que eles seriam revestidos de poder. E podemos ver isso em Atos, que o próprio Jesus, antes de subir ao céu, ele avisa ainda, olha só. Voltando um pouquinho em Atos capítulo 1, no versículo 5, um pouquinho antes do versículo 11, olha o que o próprio Jesus diz. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Então aquela passagem de Atos 11, que Jesus sobe ao céu, que os dois varões fala para os varões galileus esperarem que Jesus, esse mesmo Jesus, iria voltar, ele estava se referindo da descida do Espírito Santo. Então, olha a grande enrascada que os religiosos, jogando o livro de Apocalipse para o futuro, eles entraram. Porque eles têm que negar o Espírito Santo, porque se existe o Espírito Santo, o homem já é o tabernáculo de Deus. Se ele é tabernáculo, aquela passagem de Apocalipse, o capítulo 21, ele já aconteceu. E olha que interessante como vamos ver agora. Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos do 15 ao 17, diz assim: logo depois que eles recebem o Espírito Santo, lá que ele desce como línguas, como de fogo sobre todos eles. Olha o que o apóstolo Pedro vai falar. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a 3ª hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. Por que ele diz aqui nos últimos dias? Porque esses últimos dias eram os últimos dias daquele velho céu, que tudo se faria novo. A partir de agora, então, tudo se fez novo. Então são novos céus e uma nova terra, que não é físico, não é um céu físico, um novo céu físico, uma nova terra física. E não há mais o mar da praia, não é o mar da praia, é o mar de mortos. Agora, como eles recebem o Espírito Santo, então eles são vivificados, aquele mar de mortos já não existe. A velha maneira de adorar a Deus se passou, agora é uma nova maneira. O tabernáculo de Deus, que é o homem, agora está na terra. O tabernáculo de Deus está aqui com os homens. O Espírito de Deus fez habitação no homem, fez morada no homem, e Deus mesmo agora está como o homem. Então aquela passagem do capítulo 21 de Apocalipse aconteceu nesse momento, nessa descida do Espírito Santo. E a religião que pelos reformadores foram consideradas como o anticristo, e realmente é, porque eles ensinam o contrário do que a palavra ensina, eles faz com que as pessoas elas se distanciam da verdade. Eles ensinam a mentira para as pessoas. Eles não deixam as pessoas conhecerem a verdade. Então eles jogam para o futuro aquilo que aconteceu no passado, e eles são obrigados a aceitar que não existe Espírito Santo, porque se existe o Espírito Santo, se o homem é o tabernáculo, se Deus ele habita no homem agora,
Então aquela passagem de Apocalipse 21 já aconteceu. Apocalipse não é uma profecia para o futuro. Apocalipse é algo do passado, é um evento que já aconteceu, é como eu falei. João, ele resumiu o Velho Testamento e o Novo Testamento na visão de João. A visão de João que Jesus deu para ele é um resumo do Velho e do Novo Testamento, porque é revelação. É uma revelação para ele entregar às 7 igrejas da Ásia Menor. Mas olha só, em Lucas capítulo 17, versículos 20 ao 21 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. É o Espírito Santo, é a nova terra, é o novo céus, é um novo tempo, uma nova era. É isso o significado de novo céus, uma nova terra, um novo jeito um novo modo de adorar ao Senhor em espírito e em verdade, o que era impossível antes do povo receber o Espírito Santo de Deus, antes do povo ser o tabernáculo, antes de Deus mesmo estar como o homem, antes do povo, o homem ser o povo de Deus. Então olha só, galera, olha a grande enrascada que eles entraram com o capítulo 21, que claramente já aconteceu lá nos últimos dias, que era a geração de Jesus. A geração de Jesus foi os últimos dias de um velho céu e uma velha terra que se passou, e eis que tudo se fez novo a partir daquele momento. O mar de mortos já não existe mais, porque agora o povo com o Espírito Santo está vivificado, vivendo pelo Espírito. A paz que a nova aliança trouxe. O povo que está em Cristo Jesus vive em paz, não vive mais em temor, não vive apavorado, em pânico, com medo de muitas coisas. Então, galera, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham entendido e tenham gostado. Eu vou ficando por aqui e espero vocês no próximo. Até lá!